Testemunho CCB. Jovem decide futuro após revelação divina em sonho. Deus direcionou a vida antes da revelação. Um coração em conflito. Lucas Santos, 19 anos, era um jovem como tantos outros na congregação cristã no Brasil. Filho de obreiros fiéis, cresceu entre os bancos da igreja, ouvindo os hinos que embalavam sua infância e os sermões que, aos poucos, foram moldando seu caráter. Mas apesar de ter sido criado no Evangelho, seu coração estava dividido. O mundo lá fora chamava com promessas de liberdade, sucesso e prazeres imediatos, enquanto a voz suave do Espírito Santo sussurrava em seu íntimo, lembrando-o das palavras do Senhor Jesus, que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Marcos 8h36. Nos últimos meses a pressão tinha aumentado. Seus amigos da faculdade, muitos deles não crentes, o convidavam para festas, baladas e encontros onde o nome de Deus era esquecido. Vem, Lucas, só uma vez. Não precisa ser radical, diziam rindo enquanto ele hesitava, sentindo o peso da decisão. Seu pai, obreiro José Santos, homem de poucas palavras mas de profunda fé, observava em silêncio, orando para que o filho não se deixasse levar pelos enganos do mundo. Filho, o Senhor não força ninguém. Ele só mostra o caminho. Se você escolher seguir a ele, será abençoado. Se escolher o mundo, bem, já sabe como termina, disse o obreiro certa noite após um culto, enquanto arrumava as cadeiras do salão. Lucas baixou a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade. Ele amava a Deus, mas também sentia medo. Medo de ser diferente, de ser julgado, de perder oportunidades. Suas noites eram agitadas. Enquanto seus colegas dormiam após noites de farra, ele ficava acordado, olhando para o teto, questionando-se: será que Deus realmente tem um plano para mim? Ou estou apenas seguindo uma tradição? As dúvidas o consumiam, e embora orasse parecia que o céu estava em silêncio. Até que uma noite tudo mudou. O sonho que mudou tudo, uma visão do céu e do inferno. Era uma quinta-feira, dia de culto de doutrina. Lucas havia chegado cansado, depois de um dia exaustivo na faculdade, onde um professor havia ridicularizado sua fé diante da turma. Você realmente acredita que um Deus invisível vai te salvar? A ciência explica tudo, dissera o homem com um sorriso irônico. Lucas não teve coragem de responder. Saiu da sala com o coração apertado, sentindo-se pequeno e ridículo. Naquela noite, ao deitar-se, sua mente estava turva. Por que é tão difícil servir a Deus? Pensou, enquanto fechava os olhos. Não demorou para que o sono vencesse, mas o que veio em seguida não foi um descanso comum, foi uma visão. De repente, Lucas sentiu-se sendo levado por uma força invisível. Estava em um lugar escuro, onde gritos ecoavam como se viessem de almas em tormento. O cheiro de enxofre queimava suas narinas, e o calor era insuportável. À sua frente, uma multidão de pessoas se contorcia em desespero, clamando por misericórdia, mas sem resposta. Entre elas reconheceu rostos, colegas de faculdade, antigos amigos da escola, até mesmo alguns parentes distantes que haviam rejeitado o evangelho. Lucas, olhe! Uma voz poderosa ressoou. Ele virou-se e viu um abismo sem fim, onde as chamas pareciam ter vida própria, consumindo tudo ao redor. Então, do meio da escuridão, uma mão o puxou com força, e em um piscar de olhos, ele estava em um lugar completamente diferente. Agora estava em um campo verdejante, onde uma luz dourada iluminava tudo. Ao longe, uma cidade de ouro reluzia, e uma multidão vestida de branco cantava em perfeita harmonia. O ar era puro, a paz era tangível. E então ele apareceu. Não era uma figura humana comum, mas uma presença tão gloriosa que Lucas caiu de joelhos, incapaz de suportar tamanha santidade. Não precisava ver seu rosto para saber que era Jesus. Lucas, meu filho, por que dúvidas? A voz era suave, mas penetrava sua alma como uma espada. Senhor, eu quero te servir, mas é difícil. O mundo me puxa, as pessoas zombam de mim, gaguejou, com lágrimas escorrendo. Você acha que foi fácil para mim carregar a cruz? Que foi fácil para os apóstolos serem martirizados. Mas eles perseveraram, porque sabiam que a recompensa é eterna. Escolha hoje a quem você servirá. O caminho é estreito, mas a vida está nele. De repente, Lucas viu duas portas à sua frente. Uma era larga, cheia de pessoas rindo, bebendo, vivendo sem preocupações. A outra era estreita, com poucos caminhando por ela, mas no final, a luz da cidade celestial brilhava. A escolha é sua, disse o Senhor. E então, o sonho terminou. O despertar, lágrimas, arrependimento e uma decisão radical. Lucas acordou de súbito suado, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ainda era madrugada, mas ele não conseguiu voltar a dormir. Sentou-se na cama tremendo enquanto as imagens do sonho ainda queimavam em sua mente.
Isso foi real. Não foi só um sonho. Foi uma advertência. Ele caiu de joelhos ao lado da cama e começou a chorar. Não eram lágrimas de medo, mas de arrependimento. Quantas vezes havia hesitado? Quantas vezes havia dado lugar ao mundo em seu coração? Perdoa-me, Senhor. Eu quero te servir de todo o meu coração. Não quero perder a salvação por coisas passageiras. Clamou com a voz quebrada. Orelhas atentas ouviam sua oração. Sua mãe, Dona Maria, que sempre acordava cedo para orar, ouviu os soluços do filho e entrou silenciosamente no quarto. Filho, o que aconteceu? Perguntou, colocando a mão em seu ombro. Lucas contou tudo. O sonho, as dúvidas, o medo, a voz de Jesus. Sua mãe ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Deus está falando com você, meu filho. Não ignore sua voz. Lembre-se do jovem rico que foi embora triste porque não quis deixar suas riquezas. Não seja como ele. Ela o abraçou forte e juntos oraram até o amanhecer. O confronto com o mundo. Ou você é de Deus ou é do mundo. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Sabia que não poderia mais viver em dois mundos. Ou era servo de Deus ou servo do pecado. Na faculdade, seus amigos notaram a mudança imediatamente. E aí, Lucas, hoje não vai na festa do João? Perguntou Ricardo, um colega de turma, enquanto ajustava a mochila. Não, irmão. Não vou mais a esses lugares. Respondeu firme. Ah, vem. Não vai ficar nessa de religião para sempre, né? Você é jovem, tem que aproveitar. Insistiu o outro. Lucas respirou fundo. Antes, ele teria hesitado, mas agora, uma paz interior o fortalecia. Aproveitar o quê? Uma vida que passa e depois vem o juízo? Eu escolhi servir a Deus. Se vocês não entendem, tudo bem, mas não vou mudar de ideia. Os olhos dele se arregalaram. Não estavam acostumados com aquela firmeza. Alguns riram, outros o chamaram de fanático, mas Lucas não se abalou. Ele havia visto o inferno. Sabia o que estava em jogo. O culto decisivo, aqui estou, envia-me a mim. Naquele domingo, o culto na congregação cristã no Brasil estava especialmente cheio. O obreiro responsável pela palavra era um homem idoso, conhecido por sua unção e sabedoria. O tema, a chamada de Deus na vida do jovem. Enquanto o coro entoava quão grande és tu, Lucas sentiu o Espírito Santo mover-se no lugar. Quando o obreiro começou a pregar, foi como se cada palavra fosse dirigida diretamente a ele. Muitos jovens hoje querem servir a Deus, mas só se for conveniente. Só se não tiver que abrir mão dos prazeres do mundo. Mas Jesus não chamou discípulos para uma vida de comodidade. Ele chamou para uma vida de renúncia, de santidade, de guerra espiritual. Declarou o obreiro com voz firme. Lucas sentiu o coração arder. Era como se Deus estivesse confirmando tudo o que havia visto no sonho. Ao final do culto, quando o obreiro fez o apelo para que aqueles que quisessem se consagrar a Deus viessem à frente, Lucas não hesitou. Levantou-se, caminhou até o altar e ajoelhou-se, chorando. Senhor, eu me entrego. Usa-me. Não quero mais viver para mim, mas para ti. Seu pai, que estava no púlpito, viu a cena e não conteve as lágrimas. Sabia que aquela era a resposta às suas orações. A vida após a decisão, perseguição, bênçãos e um chamado especial. Os dias seguintes não foram fáceis. Alguns parentes distantes que nunca haviam apoiado sua fé começaram a criticá-lo. Você está jogando sua vida fora. Podia estar estudando, trabalhando, construindo um futuro, e fica aí nesses cultos. Disse um tio, em um almoço de família. Tio, o meu futuro está nas mãos de Deus. Se Ele quer que eu sirva na obra, não há lugar melhor. Respondeu Lucas com calma. Mas nem tudo foi perseguição. Deus começou a abrir portas. Seus estudos, que antes eram medianos, melhoraram de forma surpreendente. Ele passou a ter um desempenho excepcional na faculdade, não por seus próprios méritos, mas porque orava antes de cada prova, pedindo sabedoria. Lucas, como você está conseguindo essas notas? Perguntou uma colega admirada. Não sou eu. É Deus quem me dá entendimento. Respondeu, sorrindo. Mas a maior surpresa veio quando o obreiro responsável pela mocidade o chamou para uma conversa. Lucas, temos observado seu crescimento espiritual. Você tem sido um exemplo para os outros jovens. Gostaríamos que você começasse a ajudar na escola bíblica dominical, e se Deus permitir, quem sabe no futuro você não seja um obreiro. Lucas quase não acreditou. Ele, que há pouco tempo estava em dúvida, agora era visto como um líder em potencial. O batismo nas águas. Morri para o mundo, nasci para Deus. O dia do batismo chegou. Era um domingo ensolarado, e a igreja estava repleta de irmãos que vieram apoiar os novos candidatos. Lucas, vestindo a túnica branca, sentiu uma emoção indescritível enquanto aguardava sua vez.
Quando desceu as águas, o obreiro José Santos, seu próprio pai, o batizou em nome do Senhor Jesus. Lucas Santos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre para o mundo e nasce para uma nova vida em Cristo, declarou enquanto mergulhava nas águas. Ao sair, Lucas sentiu como se um fardo tivesse sido tirado de suas costas. Não era mais o mesmo. Agora era um novo homem com uma missão: servir a Deus até o fim. O primeiro sermão: Deus usa os que se disponibilizam. Meses depois, durante um culto de mocidade, o obreiro responsável adoeceu repentinamente. Não havia ninguém preparado para pregar. Foi então que, para surpresa de todos, o obreiro José Santos olhou para o filho e disse: Lucas, você se sente capaz de dar uma palavra hoje? Seu coração acelerou. Ele nunca havia pregado antes. Mas então se lembrou das palavras de Jesus no sonho: escolha hoje a quem você servirá. Sim, pai. Com a ajuda de Deus, eu posso. Respondeu firme. Ele subiu ao púlpito, tremendo por dentro, mas com uma paz que só Deus poderia dar. Abriu a Bíblia em 1 Timóteo 4:12 e começou: Irmãos, a palavra de Deus nos diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Hoje muitos jovens pensam que não podem fazer nada por Deus porque são novos, porque não têm experiência. Mas Deus não olha para a idade, Ele olha para o coração disposto. À medida que falava, as palavras fluíam como um rio. Ele contou seu testemunho, o sonho, a luta, a vitória. Quando terminou, muitos jovens estavam chorando, e vários vieram à frente para se consagrar a Deus. Seu pai, orgulhoso, o abraçou depois do culto. Filho, hoje você provou que quando Deus chama, Ele também capacita. 1 ano depois, frutos da obediência. 1 ano havia se passado desde aquele sonho que mudou tudo. Lucas agora era um dos líderes da mocidade na igreja. Auxiliava nos cultos, visitava os enfermos, pregava quando necessário e, acima de tudo, vivia uma vida de santidade que inspirava outros jovens. Sua faculdade? Ele havia se formado com honras, mas em vez de buscar um emprego secular, sentia no coração que Deus o chamava para a obra. Após muito jejuar e orar, ele tomou uma decisão: iria se preparar para ser um obreiro da congregação cristã no Brasil. Quando anunciou isso à família, todos choraram de alegria. Meu filho, isto é o que sempre sonhei para você. Não há maior bênção do que servir a Deus com a vida toda, disse seu pai, emocionado. A última prova, até a morte fiel. Mas Satanás não desiste facilmente. Pouco antes de Lucas ser ordenado obreiro, uma tentação poderosa veio. Uma antiga namorada que havia se afastado da igreja apareceu em sua vida novamente. Lucas, eu ainda te amo. Vamos viver nossa vida, viajar, ser felizes. Por que você tem que ser tão radical? Disse ela com lágrimas nos olhos. Por um momento o coração de Lucas vacilou. Afinal, ele a amava. Mas então, como um relâmpago, veio à sua mente a visão do inferno. Ele viu novamente as chamas, ouviu os gritos. Não, eu escolhi a Deus. E não vou voltar atrás, nem por você, nem por ninguém. Respondeu com firmeza. Ela saiu chorando, e Lucas caiu de joelhos pedindo forças a Deus. A ordenação. Eis-me aqui, envia-me a mim. Finalmente chegou o dia da ordenação. A igreja estava lotada. O coro cantava glória a Deus nas alturas e o Espírito Santo enchia o lugar. Quando o obreiro mais velho impôs as mãos sobre Lucas e orou, foi como se o céu se abrisse. Receba, irmão Lucas, a unção do Espírito Santo para a obra do ministério. Que Deus te use poderosamente para ganhar almas e edificar seu reino. Lucas sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era uma emoção humana, era o poder de Deus. Ao final, quando se levantou, não era mais apenas Lucas, o jovem cheio de dúvidas. Era Lucas, o servo de Deus, pronto para enfrentar qualquer batalha pelo Evangelho. Epílogo: uma vida que glorifica a Deus. Anos se passaram. Lucas, agora obreiro, viajava por várias regiões pregando a palavra, batizando novos convertidos e fortalecendo as igrejas. Seu testemunho havia inspirado dezenas de jovens a se consagrar a Deus. Certa vez, em uma cidade distante, um jovem aproximou-se dele após um culto. Oreiro, eu tive um sonho igual ao seu. Vi o céu e o inferno. E agora não tenho mais dúvidas. Quero servir a Deus, disse emocionado. Lucas sorriu, lembrando-se de como Deus havia sido misericordioso com ele. Deus fala de muitas maneiras, meu irmão. O importante é ouvir e obedecer. A escolha é sua, vida ou morte, bênção ou maldição. Mas eu te digo por experiência própria, não há maior alegria do que viver para Cristo. E assim, a história de Lucas Santos não era apenas a de um jovem que teve um sonho.
Era a história de um homem que, diante da escolha entre o mundo e Deus, escolheu a vida eterna. Escolhei hoje a quem sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Fim. Notas finais. Este testemunho, embora fictício, reflete a realidade de muitos jovens na congregação cristã no Brasil que, através de sonhos, visões ou circunstâncias, são chamados por Deus para uma vida de consagração. A mensagem central é clara: Deus fala, e quando Ele fala, não há meio termo. Ou servimos a Ele de todo o coração, ou servimos ao mundo. Que este relato inspire outros a buscar uma vida de santidade e obediência à vida consagrada, os primeiros passos de Lucas na CCB. Os dias que se seguiram àquele sonho transformador foram marcados por uma mistura de paz e inquietação. Lucas Santos acordava antes do amanhecer, o coração pulsando com uma urgência que não conseguia explicar. A imagem do Senhor Jesus, estendido sobre a cruz, com os olhos cheios de dor e amor, não o abandonava. Era como se aquelas palavras, "Meu filho, eu te escolhi", ecoassem em seus pensamentos a cada instante. Mas apesar da certeza divina, o jovem sabia que o caminho não seria fácil. O mundo, com suas tentações e promessas vazias, ainda o rodeava, e a batalha pela sua alma estava apenas começando. Naquela manhã de domingo, o sol mal havia nascido quando Lucas se levantou, vestiu sua melhor camisa, uma polo azul clara que sua mãe havia passado com cuidado na noite anterior, e calçou os sapatos sociais engraxados por ele mesmo. Olhou-se no espelho do banheiro e viu um rosto diferente, não mais o jovem indeciso, mas um homem em busca de propósito. Antes de sair, ajoelhou-se ao lado da cama e orou em voz baixa. "Senhor, eu não sei o que me espera hoje, mas peço que o Senhor me guie. Não deixe que eu fraqueje. Dá-me forças para dizer sim, à tua vontade, mesmo que isso custe tudo o que eu tenho." Sua mãe, Dona Maria, já estava na cozinha preparando o café quando ele desceu. O cheiro de pão caseiro e café fresco enchia a casa. Ela o olhou com carinho, notando algo diferente em seu filho. "Filho, você está tão sério hoje. Alguma coisa aconteceu?" Lucas hesitou, mas então sentiu que precisava compartilhar. "Mãe, eu tive um sonho. Um sonho que mudou tudo." Ela pousou a colher de pau e se virou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e preocupação. "Um sonho? Que tipo de sonho, meu filho?" Ele então contou tudo: a cruz, a voz, a sensação de ser chamado. Sua mãe ouviu em silêncio, as mãos trêmulas segurando o pano de prato. Quando ele terminou, ela fez o sinal da cruz e suspirou profundamente. "Meu Deus, eu sempre soube que um dia isso aconteceria." Seu avô teve um chamado assim também. Ele era um homem do mundo, bebia, jogava, até que uma noite sonhou com um anjo que lhe disse: "Deus te quer." No dia seguinte, ele foi à igreja e nunca mais olhou para trás. Lucas sentou-se à mesa, as palavras da mãe ecoando em sua mente. E o que o vovô fez depois? Ele se consagrou, virou cooperador, depois ancião. Passou o resto da vida servindo ao Senhor. Não foi fácil, filho. A família dele o rejeitou, os amigos o abandonaram. Mas ele nunca se arrependeu. Sempre dizia: "O que Deus dá ninguém tira, ponto." O relógio na parede marcava 8h30. A reunião na congregação começaria em meia hora. "Vamos, mãe. Hoje eu preciso estar lá." O primeiro encontro com os irmãos. A congregação cristã no Brasil daquela região era um prédio simples, de paredes brancas e janelas altas, com um grande salão no andar superior onde os irmãos se reuniam. Do lado de fora, alguns jovens conversavam em voz baixa, enquanto as irmãs mais velhas entravam com suas bíblias embrulhadas em lenços bordados. Lucas sentiu um frio na barriga ao descer do carro. Era como se estivesse cruzando uma fronteira invisível. De um lado, sua vida antiga, do outro, um futuro desconhecido. Dentro do salão, o cheiro de madeira envernizada e velas misturava-se ao som dos hinos sendo entoados pelos irmãos que já haviam chegado. Lucas sentou-se em um banco próximo à porta, as mãos suadas apertando a Bíblia que sua mãe lhe dera anos antes, mas que ele raramente abrirá. Seu coração batia tão forte que ele temia que os outros ouvissem. Foi então que viu o irmão Paulo, o cooperador que o havia abordado semanas antes na praça. Ele estava de pé, próximo ao púlpito, conversando com um grupo de jovens. Quando seus olhos se encontraram, o irmão Paulo sorriu e acenou para que Lucas se aproximasse. "Irmão Lucas, que bom ver você aqui hoje. O Senhor te trouxe." Lucas engoliu em seco. "Sim, irmão. Eu tive um sonho. Acho que Deus está me chamando." O irmão Paulo o olhou com seriedade, mas seus olhos brilhavam com uma alegria genuína. "Glória a Deus. Você sabe o que isso significa, não sabe? Um chamado não é brincadeira. É uma responsabilidade grande.
mas também é a maior bênção que um homem pode receber. Ele então apresentou Lucas aos outros jovens. Daniel, um rapaz de 22 anos que trabalhava como mecânico e já era cooperador. Ana, uma moça tímida que ensinava na escola dominical. E Mateus, um estudante de direito que havia se consagrado há um ano. Todos nós passamos por isso, irmão Lucas, disse Daniel, colocando a mão no ombro dele. Eu também tive um sonho. Vi o inferno, irmãos clamando por misericórdia, e uma voz dizendo, se você não se decidir, será um deles. Desde aquele dia, minha vida mudou. Ana acrescentou com voz suave. Deus fala de muitas maneiras. Às vezes é um sonho, às vezes é uma palavra na reunião que parece feita só para você. O importante é não endurecer o coração. Mateus, mais sério, cruzou os braços. Mas não pense que será fácil. O mundo vai te odiar por isso. Seus amigos vão te chamar de louco. Sua família pode até te rejeitar. Mas lembre-se, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10:37. Lucas sentiu um calafrio. Ele já estava começando a entender o preço da consagração. A luta interior, entre o chamado e o mundo. Nas semanas seguintes, Lucas mergulhou de cabeça na vida da igreja. Passou a frequentar todas as reuniões, a escola dominical às 9 horas, o culto às 10:30, a reunião de jovens às 18 horas, quando possível, as vigílias noturnas que duravam até altas horas. Sua Bíblia, antes empoeirada, agora estava cheia de anotações, versículos sublinhados e marcas de lágrimas em páginas como Romanos 12 e 1 Pedro 2. Mas o mundo não o deixaria ir tão facilmente. Seus amigos do colégio começaram a notá-lo diferente. O convite para o chuteira do final de semana foi recusado com um não posso, tenho reunião. O grupo do WhatsApp, antes cheio de memes e piadas, agora o deixava incomodado. Até mesmo sua namorada, Carolina, uma garota do curso de administração que sonhava com viagens e uma vida confortável, começou a questioná-lo. Lucas, o que está acontecendo com você? Você não sai mais, não responde minhas mensagens. É como se eu não te conhecesse mais. Eles estavam sentados em um banco da praça, o mesmo lugar onde se conheceram 2 anos antes. Carolina segurava um sorvete que derretia em suas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Não é você, Lu. É Deus, ele respondeu, olhando para o chão. Ele me chamou, e eu não posso ignorar. Mas e eu? E nossos planos? Você ia fazer faculdade, a gente ia viajar. Lucas sentiu o coração se partir. Ele amava Carolina, mas agora entendia que aquele amor era passageiro, enquanto o amor de Deus era eterno. Carolina, eu não posso mais viver assim. Se eu seguir o mundo, vou perder minha alma. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Ela se levantou, jogando o sorvete no lixo. Então você está escolhendo Deus em vez de mim? Não é uma questão de escolher entre você e Deus. É escolher entre Deus e o pecado. E eu não posso mais viver no pecado. Carolina o olhou com uma mistura de raiva e tristeza. Você está louco. Adeus, Lucas. E ela se foi, deixando para trás o eco de seus passos e o peso de uma decisão que não tinha volta. A consagração, o dia que tudo mudou. 3 meses depois do sonho, Lucas estava ajoelhado no salão da congregação, vestido com uma túnica branca, as mãos postas em oração. Ao seu redor, os irmãos cantavam hinos de consagração, enquanto os anciãos impunham as mãos sobre ele, pedindo a bênção de Deus. O irmão João, o ancião mais velho da igreja, um homem de cabelos brancos e voz firme, olhou para Lucas com olhos cheios de sabedoria. Meu filho, hoje você está fazendo uma aliança com Deus. Não é um jogo, não é uma fase. É um pacto de sangue. Você está dizendo, aqui estou, Senhor. Usa-me, ponto. Lucas sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Sim, Senhor, eu me entrego. Quando se levantou, sentiu algo diferente. Não era apenas emoção. Era uma paz que ultrapassava todo entendimento. Ele agora pertencia a Deus. Mas a prova viria logo em seguida. A primeira provação, a rejeição da família. Seu pai, Senhor Antônio, um homem rígido e pragmático, não aceitou bem a notícia. Você está jogando sua vida fora, gritou, batendo a mão na mesa da sala de jantar. Você ia ser engenheiro, ia ter um futuro, e agora quer ser o quê? Irmão. Um pregador? Você sabe quanto custa manter uma família, filho? Sua mãe, em silêncio, chorava no canto da cozinha. Lucas, com a voz trêmula mas firme, respondeu: Pai, eu não estou jogando nada fora. Estou ganhando a vida eterna. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Pare com esse papo de Jesus, esbravejou o pai. Você acha que Deus vai pagar suas contas?
Que vai te dar comida? Deus já me deu tudo, pai. Ele me deu a salvação. O resto, ele proverá. Seu pai o olhou com desdém. Saia da minha casa. Se quer seguir esse caminho, que seja. Mas aqui, você não põe mais os pés. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas em seu coração, uma voz suave lhe disse: não temas, porque eu sou contigo. Ele pegou uma pequena mala com suas roupas, abraçou sua mãe chorosa e saiu, sem olhar para trás. A vida como cooperador, servindo com amor. Nos meses seguintes, Lucas foi acolhido pela família espiritual da congregação. Morou por um tempo na casa de um irmão mais velho, ajudando em serviços de marcenaria para se sustentar. À noite participava das reuniões de estudo bíblico, aprendendo os fundamentos da doutrina. Aos poucos começou a pregar em pequenas reuniões, sempre com o coração cheio de zelo. Um dia, o irmão Paulo o chamou para uma missão especial. Irmão Lucas, temos um trabalho para você. Há uma família nova na igreja, o irmão Roberto e sua esposa, que estão passando por muitas provações. O irmão Roberto está doente, e eles têm 3 filhos pequenos. Precisamos de alguém que os visite, ore com eles e os encoraje. Lucas aceitou sem hesitar. Quando chegou à casa deles, viu uma cena que o marcou profundamente. A irmã Cláudia, esgotada, tentando acalmar o bebê enquanto as crianças maiores brincavam no chão descalço. O irmão Roberto, pálido e fraco, estava deitado em um colchão no chão, tossindo sem forças. Irmão, irmã, eu vim em nome do Senhor, disse Lucas, ajoelhando-se ao lado da cama improvisada. Ele orou com lágrimas, pedindo a cura de Roberto. Nos dias seguintes, voltou com comida, roupas e palavras de ânimo. Pouco a pouco, a saúde de Roberto melhorou. E quando ele finalmente se levantou, abraçou Lucas com força. Deus te usou, irmão. Você foi um anjo em nossa casa. Foi nesse momento que Lucas entendeu o verdadeiro significado do serviço a Deus. Não era sobre glória, não era sobre posição. Era sobre amor. O sonho se cumpre, uma vida de propósito. Anos se passaram. Lucas, agora um cooperador dedicado, viajava entre cidades pregando a palavra, visitando os doentes e encorajando os irmãos. Sua vida não era fácil. Havia dias de fome, noites de frio, momentos de solidão, mas seu coração transbordava de alegria. Uma noite, depois de uma longa viagem, ele se ajoelhou em seu quarto simples e orou. Senhor, obrigado por me escolher. Eu não merecia, mas o Senhor me deu uma vida que vale a pena ser vivida. E como um eco do passado, ouviu em seu espírito as mesmas palavras do sonho. Meu filho, eu te escolhi. Lucas sorriu, sabendo que, independentemente das provações, ele havia feito a escolha certa. Porque no final só há 2 opções, servir a Deus ou servir ao mundo. E ele havia escolhido a vida. Escolhei hoje a quem sirvais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Fim. Notas finais estendidas. Este testemunho, embora fictício, reflete a jornada de incontáveis jovens na congregação cristã no Brasil que, através de sonhos, visões ou circunstâncias sobrenaturais, são chamados por Deus para uma vida de consagração total. A mensagem é clara e urgente. Deus fala. Ele não se limita a páginas de livros ou sermões distantes. Ele se revela de maneiras pessoais, tocando corações, transformando vidas. No entanto, o chamado não é um convite para uma vida de facilidades. Pelo contrário, é um convite para a guerra. O mundo, a carne e o diabo se levantam contra aqueles que decidem seguir a Cristo de maneira radical. Famílias se dividem, amizades se rompem, sonhos terrenos se desvanecem. Mas para aqueles que perseveram, há uma recompensa que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e que nunca subiu ao coração do homem. 1 Coríntios 2:9. Que este relato sirva não apenas como uma história, mas como um despertamento. Quantos jovens hoje vivem como Lucas antes do sonho? Distraídos, perdidos em prazeres passageiros, sem saber que Deus os espera com braços abertos? Quantos ouviram o chamado, mas, por medo ou comodidade, o ignoraram? A decisão é pessoal. Mas lembre-se, Deus não força ninguém. Ele convida. Ele espera. Ele chama. E quando ele chama, só há 2 respostas possíveis. Eis-me aqui, ou não, Senhor. Que a sua resposta seja como a de Lucas, e que no final da jornada, você possa ouvir as palavras que todo servo fiel anseia. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21.